Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula, iremos conhecer o Construct, que é uma plataforma de desenvolvimento de jogos. É essa plataforma que a gente vai utilizar esse ano para desenvolvermos os nossos jogos, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai criar um jogo mais simples para que vocês conheçam como essa plataforma funciona. E aí, na sequência, nos próximos bimestres, vocês vão ter a oportunidade de criar jogos mais complexos, ok? Nesse primeiro momento, a gente vai criar um jogo chamado Freeway. Não sei se já ouviram falar, mas o Freeway ele ficou famoso nos anos 80 com o videogame Atari. Consiste em uma galinha que ela tem que atravessar as avenidas movimentadas com muitos carros passando em velocidades diferentes. E o nosso desafio é que a galinha chegue do outro lado para contar um ponto. Depois, mais à frente, no futuro, esse jogo ficou famoso como Crossroad, se eu não me engano, ou Crossroad. Então, vocês devem conhecer por esse segundo nome, tá? Mas o primeiro jogo se chamava Freeway e é baseado nesse que a gente vai desenvolver o nosso sisteminha aqui, ok? Eu escolhi esse jogo porque ele tem uma mecânica básica simples e vai ser a oportunidade ideal de vocês conhecerem o Construct, ok? Vamos lá? Vamos começar então. Aqui na minha tela, a gente tem o Google, a gente vai digitar Construct e vai aparecer esse símbolozinho aqui, tá, gente? Esse é o Construct, a plataforma, a engine que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso jogo, ok? E aí ele vai validar e vai aparecer essa tela. Aqui vocês precisam se registrar, se for o primeiro acesso, ok? Então vocês vão conseguir se registrar aqui, colocando um username, uma senha e o e-mail de vocês. Na sequência, vocês vão receber um e-mail com a validação desse login, ok? Então, vocês têm que entrar no e-mail pessoal de vocês. É importante que coloquem o e-mail pessoal aqui, tá? E aí vocês vão conseguir acessar esse e-mail depois e clicar em um link que eles vão enviar. Quando você clica nesse link, a conta está validada, você já consegue começar a utilizar. Em poucos segundos esse e-mail chega, tá bom? Eu já tenho a minha conta, então eu vou vir em login e vou colocar aqui, né, o meu login, senha, que já está até salvo, e vou apertar o botão login. Beleza, aqui já apareceu a minha fotinha, quer dizer que já estou na minha conta. Agora a gente vai clicar em Launch Construct 3. E aqui Launch the Guided Tour. Aqui ele vai perguntar se a gente quer fazer um tour guiado, a gente coloca No Thanks. Bom, e aqui vai aparecer a tela inicial do Construct, onde começaremos a criar o nosso projeto, tá? Temos o botão de New, caso a gente queira criar um novo projeto, e Open, se quisermos abrir um projeto que já começamos a trabalhar. E aqui aparecem os nossos arquivos recentes, que a gente já trabalhou, ok? Como é a primeira vez de vocês, vamos clicar em New para criar um novo projeto. Ah, tem uma coisa muito importante. Eu gosto de trabalhar com o Construct em inglês, porque os tutoriais que a gente encontra na internet geralmente estão em inglês. Então, eu aconselho que vocês sempre utilizem o Construct na versão em inglês. Como que eu mudo se o meu estiver em português? É aqui na lateral, menu, settings, aqui estaria em português, vocês colocariam em inglês e dariam close. Mas aí nada vai mudar. Aí vocês precisam clicar aqui em cima, na setinha de atualização de página, para que a página atualize em inglês, ok? Bom, então vamos iniciar. Novo projeto.
Vamos dar um nome para o nosso projeto, pode ser Freeway e o nome de vocês, né. Aqui a gente vai deixar no tamanho 800 por 600, é um tamanho horizontal, ok? E aqui a gente não vai mudar. Nessa parte, caso vocês queiram criar um jogo em pixel art, essa opção ajuda, ok? Mas fica a critério de vocês, dependendo da estética que vocês estão idealizando para o jogo. Mas a princípio vou deixar desmarcada essa função, vamos dar um create. Beleza, essa é a tela inicial do construct, tá, gente? Se eu der um Ctrl menos aqui, eu consigo diminuir esse zoom. Bom, não sei se está dando para vocês visualizarem, mas temos bastante coisa aqui na tela, né? Aqui é a nossa área de layout, é onde nós criaremos os objetos do nosso jogo. Aqui nós colocaremos personagem, que são as galinhas, colocaremos também os carros, ok? O cenário, tudo que é gráfico, tudo que é visual. Esse é o layout 1, tudo bem? E aí nós temos também, pessoal, a folha de eventos 1, porque a folha de eventos é onde a gente vai fazer a programação desse layout 1. Então eles trabalham em parzinhos, tá bom? Então layout 1 é a parte visual e folha de eventos, event sheet, é onde a gente vai colocar as nossas programações. Bom, isso aqui eu vou fechar, que a gente não vai usar já. Ok. Vou deixar aqui aberto do ladinho projeto, que significa essa parte de projeto. Tudo que a gente criar no nosso jogo vem para cá, como se fossem as camadas do Photoshop, tá? Então aqui a gente tem o layout 1, que é onde a gente está trabalhando. Temos a folha de eventos, onde a gente vai digitar não, mas criar as programações daqui a pouco. E tudo que a gente for criando vai aparecer aqui, vocês vão poder acompanhar, tudo bem? E aqui vai ser, desse outro lado, a gente vai ter as propriedades de cada objeto que a gente criar. Que aqui a gente não vai chamar de objeto, a gente vai chamar de sprite, tá bom? Os sprites. Bom, acho que a gente já pode começar. Criação de personagem. Então, vamos criar os nossos personagens dando 2 cliques na tela. Quando a gente dá 2 cliques no Construct, aparece essa janela de criação de novo objeto, tá? E a gente vai criar um personagem, então a gente vai criar um sprite, que é o termo que eu acabei de falar para vocês. Sprite. Quando a gente pesquisa aqui na busca, ele aparece. Você selecionando, é só digitar um nomezinho para ele aqui embaixo. Vamos colocar Player 1, que é jogador 1, ou pode colocar em português também, jogador 1, que é a nossa galinha número 1, né? Então eu vou deixar como jogador 1, ok? Inserir. É só dar um clique na tela. A gente dá um clique na tela, vai aparecer essa nova tela aqui para editar esse sprite que a gente criou. A gente vai pegar o balde de tinta e vai escolher uma cor para ele. Como o nosso fundo está cinza, atenção pessoal, o fundo de vocês ali, o cenário, ele pode estar branco, vai depender do tema do navegador, do tema do Construct, tá bom? A minha folha aqui ela está cinza, mas a de vocês pode estar branca. Bom, vamos então escolher uma cor para o nosso jogador 1. Vou escolher um verdinho. Como eu estou com o balde de tinta selecionado, é só eu dar um clique que ele já pinta. Olha só, ele apareceu aqui, tá vendo? Só que ele está bem grandão, né? Essa parte pontilhada aqui, pessoal,
é a parte que vai ficar visível no nosso jogo. Tudo que está aqui dentro vai ficar visível, o que está fora não. Então a gente vai criar nossos sprites aqui dentro dessa área pontilhada, ok? Bom, percebam que quando eu mexo meu sprite na tela, aqui esse número muda, porque é a posição que o meu sprite está. Aqui nós temos o eixo X e o eixo Y. Vocês lembram disso? O eixo X é o eixo horizontal, então se eu mexo assim é esse número que muda. Mas eu tenho o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, quando eu mexo verticalmente, é esse segundo que mexe mais, esse segundo número que muda mais, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, agora não importa a posição, mas importa o tamanho. Vamos deixar o tamanho desse sprite em 30 por 30, ao invés de 250 por 250. Então 30x30. Beleza. Já temos um personagem aqui, uma das nossas galinhas. Vamos criar o segundo? Então é o mesmo processo. 2 cliques na tela, Sprite, digita aqui na busca e coloca o nome de jogador 2. Lembrando que não pode ter espaço aqui entre jogador e o 2, tem que ser tudo junto. Inserir. Clique na tela, seleciona uma outra cor, seleciona agora um laranja. Beleza, gente? Pode ser qualquer cor, desde que seja diferente do player 1, né, do jogador 1, e que dê contraste com o fundo que a gente tem agora, né, que é essa cor cinza. Vamos fazer a mesma coisa, 30 por 30 o tamanho dele. Beleza, já temos os dois jogadores aqui. Bom, pessoal, como que a gente sabe como está o nosso jogo? Além de olhar essa parte do design, do layout 1, a gente tem esse play aqui em cima. Esse play, ele mostra o nosso jogo funcionando. Quando a gente clica no play, abre essa janela, mostrando como está o nosso jogo. Se eu apertar algum botão aqui de setinha para o personagem se mover, nada acontece. Por quê? A gente não colocou ainda comportamentos, behaviors, para esses personagens. E é o que a gente vai fazer agora, ok? Então, quando a gente clica em um dos personagens, deixa eu dar um zoom aqui no Ctrl+, do meu teclado. Quando eu clico no personagem, aqui na lateral aparecem as propriedades sobre ele, ok? E aqui nós temos os behaviors, os comportamentos, e a gente vai adicionar um comportamento para esse primeiro personagem. Bom, como vocês podem ver, aqui não tem nenhum comportamento ainda, vamos adicionar um novo comportamento. Clicando nesse botão, Add New Behavior. E a gente vai procurar um comportamento chamado 8 Directions, 8 direções. Pesquisando por 8 aqui em cima, ele já aparece, ok? Vamos dar 2 cliques, já estamos com esse comportamento. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse comportamento no personagem, olha só que legal. Vou dar um play aqui. E se eu mexer a setinha do meu teclado, olha que legal. Eu consigo andar com o meu personagem, porque ele tem o comportamento das 8 direções. Bom, porém, eu não quero que o meu personagem ande para todas as direções, eu quero que ele ande apenas para cima e para baixo. Então aqui, onde tem os comportamentos, percebam que o comportamento que a gente colocou, ele está aqui, com todas as propriedades que a gente consegue alterar. Então a gente vai colocar, ao invés de 8 direções, up and down, cima e baixo, ok? E aí, o que que acontece? Ele vai andar só para cima e para baixo, que é o que a gente precisa. Tudo bem? E no outro personagem vamos fazer a mesma coisa. Vamos clicar nele e adicionar o comportamento 8 direções. 8 direction.
E aqui vamos configurar para up and down apenas. Tudo bem? Então agora temos dois personagens que eles andam para cima e eles andam para baixo quando a gente aperta as setinhas do teclado. Porém, pessoal, isso não pode acontecer, né? Porque nós temos dois jogadores. Um jogador tem que andar independentemente do outro. Então, esse primeiro jogador, a gente tem que mudar quais serão as teclas que farão ele se mover. O segundo, o laranjinha, tudo bem ele se mover com as teclas que são padrão, né? A setinha para baixo, setinha para cima. Mas esse primeiro, o verdinho, ele precisa das suas teclas próprias para se mover. Então é isso que a gente vai configurar agora. E onde que a gente configura isso? Na nossa folha de eventos. Mas antes disso, vamos vir aqui nesse primeiro personagem e a gente vai dizer assim para o construct. Eu não quero que ele se mova com os controles padrão, né? Aqui, ó, default controls, que são as setinhas do teclado. Então, só esse laranjinha aqui, que ele vai se mover com as setas padrão, né? Esse aqui, o verdinho, a gente vai configurar uma nova forma de andar. Então, vamos lá no Event Sheet, folha de eventos, e vamos adicionar um novo evento. Esse novo evento que a gente vai adicionar não é para o jogador e não é para o sistema, é para o teclado. Mas a gente não tem um teclado aqui, né? Então a gente precisa criar. Então a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode criar ele aqui na lateral, clicando com o botão direito em Object Types e adicionando um novo objeto. Ou a gente pode ir lá no Layout 1, como a gente está acostumado, e dar dois cliques na tela. E aí a gente vai procurar pelo keyboard, que é o teclado. O que significa isso? Significa que a gente vai utilizar o teclado no nosso jogo, e a gente precisa desse objeto aqui na lateral. Então, ele já está aqui, ó. Vocês conseguem ver. Vamos lá no Event Sheet novamente, nossa folha de eventos, e vamos clicar em adicionar evento. E vamos adicionar um evento para o keyboard, teclado. Então, a gente vai criar um evento chamado Key is Down, que significa tecla está abaixada. A tecla está apertada, tá? A tradução seria algo nesse sentido. Então, Key is Down. Aí aquele pergunta, qual tecla? Aí vocês vão falar a tecla W. Então vocês vão apertar a tecla W no teclado. E vão dar um OK. Done, feito. Então ficou assim a condição. Gente, como que o construct funciona nessa parte? Nós temos as condições mais as ações. Então eu vou tentar explicar. A condição é o se, né? Então, se eu apertar a tecla W, aí aqui eu digo qual ação vai acontecer, né? Então, se eu apertar a tecla W, eu quero que o jogador 1 ande para cima. Entendeu? Que é a ação. Então vamos lá, ó. Então a condição do teclado. Se eu apertar a tecla W, o jogador 1, então vai ser uma ação do jogador 1, simulate control, up. Ele vai se mover para cima. Então vamos ter assim, ó. Tá? Condição mais ação. E agora a gente vai criar uma nova condição, um novo evento aqui, gente, ó, também para o teclado, que é para o jogador ir para baixo também. Para cima a gente já fez, agora para baixo. Então, vai ser uma condição do teclado, keys down, tecla está abaixada.
Que tecla a gente vai apertar para o jogador ir para baixo? O S. Aperta o S no teclado e dá um OK. Pronto. Agora a gente vai adicionar a ação. O jogador 1. Simulate Control. Down. Ir para baixo. Então vamos ter essas duas condições com ações, esses dois eventos criados, tudo bem? Então agora vamos ver se está tudo certo com o nosso jogo? Ó, vou dar um play. Olha só, com a setinha do teclado eu consigo ir para baixo e para cima com esse jogador. Mas agora vamos ver se eu apertar o W no meu teclado. Ah lá, o S. Maravilha, é isso que a gente queria. Então os dois jogadores estão independentes. Esse jogo já pode ser jogado por duas pessoas, ok? Então essa foi a configuração de personagem. Agora, pessoal, vamos criar os nossos carros, né? Porque precisamos dos nossos carros para que o jogo tenha sentido. Então vamos lá. A gente vai criar um sprite da mesma forma que a gente criou os nossos personagens. Então vamos dar 2 cliques, sprite, vamos dar o nome de carro, vamos escolher uma cor que a gente não tem escolhido ainda, acho que eu vou escolher um vermelhinho assim. Estou escolhendo cores pastéis, pessoal, para dar contraste com esse fundo cinza que eu tenho aqui. Se o de vocês for um fundo branco, aí vocês podem escolher uma cor mais viva, tá? Esse design a gente vai mudar depois, pessoal. Esses quadrados e retângulos que a gente está criando são chamados de placeholders. Significa que eles estão segurando, eles estão no lugar de algo que vai ser feito depois, que vai ser elaborado depois, tá bom? Então eles estão apenas como provisórios. Vamos pôr aqui um tamanho que seja talvez 80 por 40. Bom, é meio a olho, tá, pessoal? Eu fiz 100 por 50. Beleza? Achei que ficou um número redondo, ficou mais fácil para a gente. 100 por 50, o tamanho. Então, beleza. Nós temos esse carro aqui já. Se a gente der play no nosso jogo e a gente andar com o nosso personagem, nada vai acontecer, né? Porque a gente já tem que configurar muita coisa, tanto do carro quanto do sistema. Então vamos lá. Nosso carro, a gente precisa colocar nele dois comportamentos. O primeiro é o comportamento bullet. Bullet. Esse comportamento faz com que o carro ande. Então, olha só. Vamos dar um play. O carro andou, tá bom? Mas ele vai e não volta, né? Então a gente vai ter que pôr um outro comportamento chamado wrap. Então vou clicar em Behaviors novamente e adicionar um novo, chamado wrap, W-R-A-P. Percebam que os dois comportamentos aparecem aqui, né? Então, pessoal, olha o que acontece agora. O carro vai, mas ele volta. É isso que a gente precisa, tá? Só que ele está indo para o lado inverso. O jogo Freeway funciona dos carros vindo daqui, da direita para a esquerda, ok? Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima e no ângulo desse sprite a gente coloca 180 graus, porque daí ele dá uma rotação e entende que a frente do carro é aqui.
É isso aí. Beleza? E aí agora a gente vai duplicar esse sprite. Então, segurando o Ctrl no teclado, é só a gente arrastar, que ele vai se duplicando, tá vendo? Vamos fazer umas 5 faixas? Eu acho que 5 faixas está ok. Aqui já temos 4. 5 faixas de carro. Mais ou menos, tá, gente? Como não temos ainda nosso cenário, os carros estão meio aleatórios. Caso vocês queiram colocar eles mais certinhos, a gente consegue ativar o grid aqui. Então você clica no fundo e aqui tem uma opção na lateral, Show Grid. Aí vocês colocam e conseguem arrumar melhor, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, isso é coisa que dá para fazer depois. Ok? Eu vou tirar o grid aqui, que eu prefiro trabalhar assim. Bom, se a gente der um play agora, olha o que acontece. Todos os carros estão juntos. E a gente não quer isso. A gente quer que cada carro esteja numa velocidade diferente, né? E a gente quer mais carros aqui também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é mudar a velocidade de alguns carros. Então, ó, com o primeiro carro selecionado, nós temos aqui a velocidade do carro, que é 400. Todos estão em 400. Aqui eu vou colocar 300, tá? Nesse aqui eu vou colocar 200. E nesse último eu vou colocar 600. Vamos ver como ficou? Olha lá, já. Legal, né? Esses dois aqui estão muito juntos. Deixa eu colocar um 330. 330, acho que tá ok. Bom, e vamos também duplicar tudo isso, né? Vamos colocar mais carro aqui. Segurando o Ctrl, eu consigo selecionar todos os carros. Eu clico em cada um, ele soma na seleção. Aí, segurando o Ctrl, eu arrasto. Olha que legal. Né? Então, aí eu posso pôr uma distância diferente. Opa, que eu não quero duplicar, não. Tá bom, gente? Vamos ver como que tá? Já tá ficando mais interessante, né? Então, a gente vai conseguir ir regulando, tá? Por enquanto, eu vou deixar com poucos carros para a gente conseguir visualizar melhor e passar aqui com os nossos personagens. Olha só, mesmo assim, ó, eu já teria sido atropelado, tá? Só que nada está acontecendo ainda, porque a gente ainda não configurou a mecânica do nosso jogo, o que vai acontecer com a colisão, né? E também o placar. São as duas coisas que a gente vai configurar: colisão e placar, ok? Então vamos lá? Vamos para a nossa próxima etapa. Vamos configurar agora as colisões. Então a gente vem aqui na nossa folha de eventos e a gente vai adicionar um evento para jogador 1. Então, jogador 1, on collision with another object. Em colisão com outro objeto. Que objeto? Ele pergunta, né? Clique para escolher. Aí você escolhe o carro. Ok? Vai ficar assim, ó. Jogador 1
on collision with carro, em colisão com o carro, o que acontece? O jogador 1, ele volta para baixo. Então ele colide, ele bate com o carro, pá, e volta, né? Porque ele foi atropelado no meio do caminho, né? Não chegou do outro lado da avenida onde ele somou um ponto. Então, a gente vai colocar aqui set y, set y, configurar direção y. Lembram qual é o eixo y? Né? É o eixo vertical. Então, a gente vai dizer aqui que o nosso jogador volta para o valor 550. Por que que eu escolhi esse valor? Porque aqui embaixo, ó, tá vendo onde o nosso jogador tá? Ele está em 542, mas eu vou colocar aqui 550. Esse vai ser o local inicial. Esse aqui também. Então, eles iniciam no valor 550. E aí, se ele subir e bater no carro, ele volta para esse lugar 550. Tudo bem? Vamos fazer o teste? Então, estou subindo, aí, pá. Olha só que legal. Voltou. É isso que a gente precisa, que ele bata e volte. Ah lá, passei. Já teria somado um ponto se o nosso placar estivesse pronto. Mas vamos fazer a colisão do outro personagem, então. Jogador 2. On collision. Em colisão com carro. O que acontece? O jogador 2, 7y, configurar y para 550. Ele volta para o local 550. Vamos testar o jogador 2 agora. Muito bem, está funcionando, pessoal. Pronto, configuramos a parte de colisão dos nossos personagens. Agora vamos para a nossa próxima etapa. Agora, pessoal, a gente vai criar os nossos placares, o nosso sistema de pontuação do jogo, ok? Então, qual vai ser o nosso objetivo? O nosso objetivo no jogo é que o jogador atravesse 10 galinhas, que ele faça uma pontuação de 10 para que ele ganhe do outro jogador, tá? Então, se o jogador 2 fizer 10 primeiro, ele ganha. Tudo bem? Então, quando a gente trabalha com sistemas de pontos, a gente precisa criar uma variável global. Ó, então a gente clica aqui na nossa folha de eventos com o botão direito, Add Global Variable. Acho que é assim que fala, tá? Adicionar variável global. E aí a gente vai colocar aqui placar 1, porque é o placar do jogador 1, tá bom? Vai ser um placar de números, vamos deixar number, e o valor inicial vai ser 0, ok? Já criou aqui em cima, ó, global number, placar 1, igual a 0. Agora vamos criar a variável global para o placar do jogador 2. Então, botão direito, adicionar variável global, vai chamar placar 2. Ok, beleza? Temos as nossas duas variáveis aqui. Então agora a gente vai criar o nosso sisteminha de placar. Bom, para que a gente consiga marcar ponto, a gente precisa, vamos voltar aqui para o nosso layout. A gente precisa que o nosso jogador chegue aqui em cima, né? Então a gente vai criar um sprite para a nossa linha de chegada, né? Para a nossa calçada aqui. Então vamos dar 2 cliques, sprite, vou colocar o nome de chegada. Um clique na tela,
Vou colocar uma cor cinza mesmo. Tá um cinza um pouco mais claro do que o fundo, então tá beleza, porque eu consigo ver. Vou deixar bem fininha, gente, só pra gente entender onde essa linha está. Ela pode até ficar invisível depois, a gente não precisa deixar ela visível, mas é legal que o jogador entenda onde ele tem que chegar, né. Então olha que bacana. Já temos ops, já temos aqui a nossa linha de chegada, ok? E agora a gente vai criar o placar um e o placar 2 aqui, a parte de texto, a parte visível. A gente já tem o sistema variável, né, que não fica visível aos olhos, mas ele está criado lá na nossa folha de eventos. Agora a gente vai criar os numerozinhos que vão ficar aparentes ali. Então, a gente vai dar 2 cliques na tela e vamos criar texto, text. Vamos colocar o nome de placar 1 TXT. TXT, para eu saber que esse é o texto. Tudo junto, tá, gente? Dei um clique na tela, ele já aparece, ó. É como se esse fosse o meu placar 1, ok? E aí vou fazer a mesma coisa com o placar 2. Então, text, criar um novo sprite, tá? Vai chamar placar 2 TXT. E dou um clique na tela. Pronto, ó. Tem o texto 1 e o texto 2, mas nem está muito visível, né? Então a gente vai configurar a aparência disso agora. Clicando no sprite de texto, eu tenho aqui as propriedades. Então, eu consigo até mudar o texto que vai estar dentro da caixinha aqui. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, gente, para vocês visualizarem melhor. Olha só. Se eu mudar aqui, ele muda aqui também, tá? Mas isso não é importante, porque depois aqui vai ficar a numeração do placar, a pontuação. Então isso aqui vai ser substituído de qualquer forma. É só um parâmetro para a gente conseguir mudar a nossa estética. Então, vou colocar uma cor branca, né? Ou pode ser uma cor também parecida com o personagem. Então pode ser um verdinho. E aí eu vou deixar maior também. Vou colocar o tamanho de 40, será? 40 é muito? Talvez seja, né? Vou colocar 30. 30 talvez esteja ok. Dá até para mudar o tipo de fonte, viu, gente? Ó. Aqui a gente tem algumas fontes do Construct, tá? Eu gosto dessa fantasy aqui. Às vezes eu uso ela. Mas acho que por ponto eu posso deixar Arial e colocar bold, colocar negrito. Fica legal, fica bem visível. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo texto. Vamos deixar ele bold, tamanho 30, né? E mudar a cor para... É um laranjinha outro personagem, né? Então vai ser essa cor aqui. Vamos ver como ficou? Muito bem. Não está muito alinhado, né? Deixa eu alinhar melhor aqui. Tirar meu zoom com Ctrl menos. Deu uma travadinha básica. Beleza, gente. Ó, aqui eu tenho meus dois personagens, né? Bom, pessoal, deu uma travadinha aqui.
Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar o nosso projeto, porque isso é importante. Caso aconteça alguma coisa, o projeto não está salvo, isso é um perigo. Como a gente já fez bastante coisa, vamos vir aqui no disquetinho e a gente consegue salvar no nosso computador. Ou vamos fazer o caminho completo. Menu, Project, Save as, salvar como, Save as single file, salvar como arquivo único. E aí vocês vão salvar em downloads mesmo. Freeway, Alan, ops, já tem um arquivo ali completo, mas salvar sim. Perfeito. Nosso arquivo já está salvo no computador. Isso é mais uma garantia, ok? Eu atualizei minha página aqui, gente, porque como está travado, eu não estou conseguindo trabalhar. Olha que legal, ele já aparece aqui na lateral, né, o arquivo recente que eu estava trabalhando, então é bem tranquilo de encontrar. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, ó, agora eu estou conseguindo selecionar esse aqui, que eu não estava antes, né? Então, meu construct já está funcionando melhor. Vou deixar o meu placar bem aqui alinhado com os personagens e vamos ver. Ó que beleza, né? Então a ideia é que quando a gente consiga atravessar, marque um ponto aqui em cima, tá? E quando o jogador 2 também chegar na linha de chegada, também contaria um ponto. Tudo bem? Então vamos configurar isso agora. Ah, lembrando que o jogador, quando chegar na linha de chegada, ele tem que voltar para cá. A galinha tem que aparecer aqui novamente para a gente atravessar a próxima, né? Então vamos configurar isso agora. Então, pessoal, nosso próximo evento vai ser também um evento de colisão, só que a colisão com a linha de chegada. O que vai acontecer quando o nosso jogador, os nossos jogadores colidirem com a linha de chegada? Então vamos lá. Adicionar evento do jogador 1, on collision with another object, que é a chegada dessa vez. Então, quando o jogador colidir com a linha de chegada, o que vai acontecer? O jogador 1, ele vai voltar 7y, ele vai voltar para o 550 lá, lembra? Para aquele lugarzinho. 550. E além disso, vai somar um ponto no placar, né? Então é isso que a gente vai colocar agora. Adicionar ação. E agora, gente, olha que legal. Essa ação, ela é para o sistema, tá? Para o sistema, porque é o sistema que faz a pontuação mudar, ok? Sistema add to, adicionar a. Adicionar ao placar um ponto, ok? Ó que beleza. Tudo certo. Agora vamos fazer para o jogador 2. A mesma coisa. Um evento para o jogador 2. On collision, quando ele colidir com a linha de chegada também. O jogador 2. 7y, né? Volta para a posição 550.
Agora, a ação do placar. E o que acontece? O placar, o sistema, adiciona add to um ponto ao placar 2. Aqui a gente vai mudar, não é ao placar um, hein? Esse é o jogador 2, então ele vai adicionar um ponto ao placar 2. Pronto. Maravilha. Só que ainda não vai funcionar nosso placar, ó. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu dar um play aqui. Ó, nem virou placar ainda, mas quando a gente chega com o jogador lá em cima, ele volta. Isso está funcionando. Mas por que que ainda aqui não está alterando? Porque falta uma configuração. A gente tem que falar para o sistema o seguinte: a todo momento eu quero que você atualize essa caixa de texto para que o placar esteja visível. Então a gente vai fazer o seguinte: adicionar uma ação ao sistema chamada every tick. Every tick é a todo momento, tá? E o que vai acontecer a todo momento? A todo momento, o texto 1, placar 1, o texto, tá, gente? Do placar 1, a gente vai ação set text, configurar texto, para quê? Para a nossa variável do placar. Então a gente vai digitar aqui placar, vai aparecer aqui as nossas duas variáveis. Quando é variável tem o globinho. Então a gente vai escolher placar 1. Beleza? Então, a todo momento, o texto do placar irá mostrar o sistema de pontos, a nossa variável global de pontos, tá? E agora a gente vai adicionar uma nova ação, que pode ser para essa mesma condição, não precisa criar uma nova, a gente pode criar aqui mesmo, só que agora para o texto 2. Onde é o texto 2? Eu quero configurar o texto para a variável global 2, o placar 2. Ele vai representar o placar 2. Deu para entender, gente? Essa parte talvez seja um pouquinho mais complexa, mas então a gente está falando assim por construct. Eu quero que o sistema, a todo momento, atualize a minha caixa de texto para mostrar a variável do placar 1. E aqui, a caixa de texto 2 para mostrar a variável do placar 2, tá? É isso, é só seguir esse passo a passo que logo entra na cabeça, essa parte que é um pouquinho mais complexa. Vamos dar um play? Olha que legal, gente. Já apareceu o nosso placar. Então, vamos testar. Se eu atravessar com o jogador 2 aqui e não for atropelado, ah lá, mostrou um ponto para mim. Muito bem, vamos andar com o outro agora. É isso aí, nosso sistema está funcionando. Olha, morri bem próximo da linha de chegada. Bom, gente, mas o que está acontecendo aqui, né? Que a gente precisa configurar. A gente precisa fazer com que o jogo acabe quando chegar em 10. E olha o que vai acontecer aqui. Se eu tentar atravessar várias vezes, eu vou conseguindo. 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50 e nada vai acontecer. Então a gente precisa colocar essa regra para que o jogador que chegar a 10 primeiro, o jogo se encerra. E aparece uma mensagem na tela: jogador 1 venceu ou jogador 2 venceu, ok? Então é isso que a gente vai configurar. Depois que a gente configurar essa parte, a gente finaliza a parte de mecânicas do nosso jogo.
A gente vai para a parte do design do jogo, da estética e também a parte de sons, que deixa o jogo muito mais legal. Um jogo sem som parece que está quebrado, né? Precisa ter som. Então a gente vai para essa parte estética depois, para essa parte da dos sons, mas o principal, que é a mecânica, a gente já está finalizando, ok? Então agora falta uma última coisa, que é dizer ao sistema que quando cada jogador chegar a 10 pontos, o jogo finaliza. Bom, pessoal, então vamos vir aqui para o nosso layout e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar os nossos textos de vencedor, tá? Vamos dar 2 cliques, text, vou pôr o nome de win 1 por jogador 1, quando ele ganhar, clicar na tela. E agora a gente pode escrever a frase aqui, ó. Jogador 1 venceu. Jogador 1 venceu. Mas tem que ficar maior esse texto, né? Tem que ficar um texto imponente. Vamos colocar tamanho 50? Acho muito. 50. Não, 50 é um tamanho bom. Olha que legal. Mas vamos colocar uma fonte melhor, né? Essa aqui tá muito sem graça. Gosto da fantasy, né? Vamos de fantasy. Olha que legal. Deu mais peso, né? Jogador 1 venceu. Isso aí. Em preto dá para ver bem? Sim, dá para ver bem a princípio. Acho que eu vou deixar assim, ou daria para deixar em branco também. Acho que eu prefiro em branco. Deu mais contraste. Legal, deu mais contraste com esse fundo. Depois a gente pode alterar tudo isso, tá, gente? Afinal, o design do nosso jogo será visto depois. Qual vai ser a paleta de cores. Então, tá tudo certo. Isso aqui é provisório. O foco agora é a mecânica. Então a gente já tem o texto win 1. Olha ele aqui, gente, na lateral. Lembra que eu falei que na lateral aparecem todos os sprites criados? Tá tudo aqui, beleza? Se em algum momento vocês deletarem algo sem querer, não se desesperem. É só vir aqui e puxar novamente, beleza? A mesma coisa se vocês fecharem sem querer o layout 1 ou o event sheet, ó, vou fechar o layout 1. Não se desesperem, o layout 1 ele continua aqui na lateral, é só puxar ele para cá ou dar 2 cliques, que ele vai aparecer novamente aqui, tá bom? Maravilha, então agora vamos fazer o texto do jogador 2 venceu. 2 cliques na tela, text, win 2, e vai ser a mesma coisa do outro. Então, jogador 2 venceu, Arial não, vou querer fantasy. Vou querer tamanho 50 e a cor branca. Vai aparecer no mesmo lugar. Só que a gente não quer que esse texto apareça quando o nosso jogo começar, né, gente? Ele tem que sair aqui da tela. Então, como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte: vamos marcar a opção aqui na lateral, Initially Visible, inicialmente visível. A gente não quer que fique visível, então a gente vai tirar. Esse aqui também. Pronto. Então, quando a gente iniciar, não vai estar visível, tá bom? Vai ficar visível só aqui dentro do nosso layout. Tudo certo?
Maravilha. Então, eu vou colocar o grid aqui, porque o meu jogo está muito desalinhado e eu estou com um pouco de toque. Então, óbvio que agora não vai aparecer, porque a gente tinha colocado, como invisível, mas olha que legal, o placar e os nossos jogadores já estão praticamente alinhados. É isso, o jogo está ficando bonito. Agora a gente vai falar assim para o sistema: eu quero que essa frase, jogador um venceu, apareça quando esse jogador fizer 10 pontos. E eu quero que a frase jogador 2 venceu apareça quando o jogador 2 fizer 10 pontos. Vamos configurar isso então? Bom, então aqui na folha de eventos a gente vai adicionar um evento para o sistema, tá? E a condição vai ser comparar variável, compare variable, comparar variável. E a gente vai falar assim, placar um greater or equal, maior ou igual a 10. Então a gente está falando assim para o sistema, quando o placar um for maior ou igual a 10, o que vai acontecer? O texto win1 set visible ficará visível, beleza? E o que mais que acontece? Além disso, o jogo tem que parar, né, gente? Não é só aparecer que o jogador um ganhou. A gente tem que parar o jogo também. Então, adicionar ação, sistema, set time, set time scale. Esse set time scale a gente vai deixar zero, porque o zero é igual pause, olha aqui. Então, vai parar, né. Vou até deixar essa por cima, porque ele considera também a ordem dos fatores aqui. Então vai ficar assim, gente: quando o placar um estiver igual ou maior que 10, o jogo para e o texto aparece. Beleza? Vamos testar? Nada melhor do que ver na prática se está funcionando, né. E aí se estiver funcionando, a gente já configura para o jogador 2 também. Vamos lá, 3, 4, 5. Meu jogo tá muito fácil, viu, gente? Depois a gente tem que colocar dificuldade aqui, porque o jogo ele tem que ser fácil, mas não tão fácil. Porque o jogo ele tem que ter um bom equilíbrio para a pessoa querer continuar jogando. Se for um jogo muito fácil, a gente não vê o porquê, né? Ele não nos desafia. Então a gente precisa chegar nesse equilíbrio. Não pode ser muito fácil e também não pode ser muito difícil. Ó que legal. Jogador um venceu, só que o meu 10 está cortando aqui, né? Eu vou ter que aumentar a minha área de texto ali. Mas deu certo, gente. Olha só. Nosso sisteminha entendeu que esse jogador chegou a 10 e ele venceu. Agora a gente vai replicar para o segundo jogador. Então, evento para o sistema, compare, comparar variável. Agora do placar 2. Quando o placar 2 for maior ou igual a 10, o sistema set time scale, o sistema pausa, coloca um zero aqui, e
o texto Win2 set visible. Fica visível. Muito bem. Agora a gente tem que aumentar a área de texto aqui, né, que estava cortando. Então, aumentar aqui. Bom, pessoal, então, na aula de hoje foi isso. A gente configurou toda a base mecânica do nosso jogo. Nosso jogo já está funcionando, já tem um objetivo claro. Quando o jogador chegar a 10, ele ganha. Perfeito. As próximas etapas serão a parte visual e de som. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de quem esteve comigo e não esqueçam de salvar. Então aperta no disquetinho e, por precaução, cliquem em salvar como, save as a single file e atualizem aqui o arquivo que vocês já têm salvo. Beleza? É isso. Vejo vocês na próxima. Por exemplo, nesse carro aqui, pare, está atrapalhando papai.
Por exemplo, nesse carro aqui, pare, está atrapalhando o papai.